Os 3 anos de prática passaram a ser um requisito essencial para as pessoas que querem entrar no concurso da Mages e do MP desde a reforma constitucional, da Emenda Constitucional 45 de 2004. Olá, amantes da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo e já deixa seu like também. Nossa, eu falei de primeira. E a gente vai tratar hoje um tema que é bastante relevante para quem está pensando em fazer aqueles concursos que exigem 3 anos de prática. Por que a gente vai tratar desse tema? Outro dia eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa perguntando se podia, se valia o estágio que ela estava fazendo como prática jurídica e tudo mais. E eu vi que são questões que, apesar de estarem previstas lá na resolução que trata da magistratura e do MP, elas causam dúvidas nas pessoas. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre os requisitos necessários para conseguir esses 3 anos de prática para os concursos do MP e da Mages. Os 3 anos de prática passaram a ser um requisito essencial para as pessoas que querem entrar no concurso da Mages e do MP desde a reforma constitucional, da Emenda Constitucional 45 de 2004. Tem alguns outros concursos que pedem sim esses 3 anos de prática, mas eles seguiram a onda do MP e da Mages. E só o MP e Mages têm essa previsão na Constituição. As outras previsões, os outros concursos são previsões legais, mas que não estão previstas no texto maior. Então, por essa razão aqui, a gente vai focar na questão de concurso para virar juiz ou concurso para virar promotor, magistratura e Ministério Público. Uma matéria que não estava pacificada até uns anos atrás, mas que agora não há mais dúvidas, é o momento em que esses 3 anos têm que ser comprovados. Tanto para o MP quanto para a Mages, os 3 anos de prática jurídica têm que ser comprovados na data da inscrição definitiva do concurso. E quando que é a inscrição definitiva, Amanda? É depois da segunda fase, geralmente a fase escrita que tem as questões dissertativas. Na prova da Mages tem sentença penal, sentença civil, e antes da fase oral. A gente também tem que levar em conta que não é uma ciência exata. Tem situações que claramente contam como os 3 anos de prática, tem situações que estão lá no meio termo. E essas situações vão depender de concurso para concurso, de estado para estado, e vão depender da comissão do concurso, porque é essa comissão que faz esse julgamento de se aquilo que você trouxe para comprovar vale ou não como prática jurídica. A melhor coisa que você tem a fazer, se você começou agora a recolher o material para comprovar os seus 3 anos de prática, é que você faça da forma mais clara possível. Se você faz do jeitinho que está na lei, você não corre risco de errar, você não corre risco de ser impedido de fazer a prova oral do concurso porque você descumpriu alguns requisitos. Às vezes isso foge à sua escolha, ao seu controle. Por exemplo, eu tive um colega que não conseguiu fazer a prova porque a nossa faculdade ficou de greve e por alguns dias ele não pode ter esses 3 anos de prática. Mas isso ele não tinha como controlar, a greve da faculdade. Então não tinha o que ser feito. Quando não tem o que ser feito, você tem que só falar paciência e continuar estudando até passar de novo. Agora, quando você deixa de cumprir os requisitos por alguma besteira sua, você nunca vai se perdoar se você chegar na fase da inscrição definitiva e não conseguir passar para a próxima fase por algo que seja imputável a você. Então, se tá no comecinho, se dá para fazer tudo direitinho, vamos fazer da melhor forma possível para não correr risco. Esse é o conselho que eu daria. Se você quiser ler na íntegra, o que eu recomendo que você faça, essa matéria é abordada na Resolução 75 do CNJ para a magistratura e na Resolução 40 de 2009 para o Ministério Público. A premissa mais importante da qual você deve partir é que para você ter 3 anos de prática jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito, você tem que ser, evidentemente, bacharel em Direito. Que coisa, não? E parece uma coisa idiota, mas muita gente tem dúvida nisso. Antes de eu formar, serve? Não serve, meu amigo.
é a partir do momento que você cola grau que começa a contar, que você pode começar a contar esses 3 anos de prática. Mas eu era escrevente antes. Não serve. Mas eu era conciliador judicial antes. Não serve. Mas eu já tratava das matérias legais pro Papa. Não serve. Se você não tem 3 anos depois de formado, você não tem 3 anos de prática jurídica, essa premissa é absoluta e esse requisito não é maleável, como eu disse. Tá lá expressamente escrito na Resolução 75. Vou ler o trechinho para vocês. É vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito. Ou seja, não tem 3 anos de colação de grau, não tem 3 anos de prática, ponto final. Outra coisa, 3 anos de prática são 3 anos de prática. Tem sempre o espertinho que quer encurtar isso e fazer lá o plano JK 50 anos em 5, e aí quer fazer 3 anos em 1. Quer pegar, por exemplo, o requisito de assinar 5 petições por ano, quer assinar 10 e contar isso como 2 anos. Não pode, 3 anos são 3 anos do calendário. Você não tem como fazer mais coisa para tentar encurtar. Fazer, por exemplo, conciliação e advocacia junto, ou trabalhar no serviço público e ser conciliador junto para encurtar seu tempo, que isso não acontece. 3 anos são 3 anos, também, ponto final, premissa inafastável para a contagem dos 3 anos de prática jurídica. Postas essas premissas, vamos ao que importa. O que conta como atividade jurídica? A atividade jurídica é toda aquela exercida exclusivamente por bacharel em Direito. Mas, Wanda, eu trabalho como escrevente em um gabinete e escrevente só depende de nível médio. Eu não preciso necessariamente ser formado em Direito. Mas o que eu faço é minuta de sentença. Então, a matéria é basicamente Direito, ela depende de conhecimento em Direito. Eu posso contar como atividade jurídica? Pode sim. E está lá prevista de novo na Resolução 75 do CNJ que nesses casos você vai precisar de uma certidão do seu superior hierárquico que confirme que a atividade desenvolvida por você, apesar de não ser privativa de bacharel em Direito, era majoritariamente jurídica. Vou ler de novo o trechinho da resolução. A comprovação do tempo de atividade jurídica relativa a cargos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à comissão de concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento. Isso que eu li agora só serve para cargos públicos, cargos, empregos ou funções públicas. Combinado? Você não pode pedir para algum órgão particular expedir uma certidão porque ela vai valer a mesma coisa que uma nota de 3. Isso não existe. A gente está tratando aqui de cargos públicos, de empregos públicos e de funções públicas, e é a isso que esse artigo se refere. Se o seu cargo, emprego ou função pública depender do grau de bacharel em Direito, então, por exemplo, se você for um assistente jurídico ou um assistente judiciário, assistente jurídico é aquele que trabalha em 2º grau, assistente judiciário é aquele que trabalha no 1º grau no TJ. O próprio cargo já tem como requisito que você seja bacharel em Direito. Então você não vai precisar comprovar, você não vai precisar de certidão e isso já te dá uma certeza maior. Outra coisa que é importante, que esses cargos, eles contam anualmente. Então é da data que você toma posse no cargo até um ano depois, conta-se um ano. Eles podem ser acumulados, evidentemente, se você passar os 3 anos no serviço público antes de prestar o concurso, antes de ir para a sua inscrição definitiva do concurso. E ocorre um pouquinho diferente quando a gente está tratando de advogado. Quando você é advogado, você não precisa passar um ano inteiro advogando. O que você precisa é praticar 5 atos que sejam privativos de advogado ao longo daquele ano. Então, por exemplo, eu me formei em 2016, tive a colação em 2016, em março de 2016. Em outubro eu peguei a minha OAB e em novembro eu assinei minha primeira peça. Para você contar aquele ano, você tem que assinar 5 peças jurídicas ou participar de 5 atos que sejam privativos de advogado. Em regra, petições que não tenham conteúdo jurídico, elas são desconsideradas. Petição disjuntada,
petição de pedido de prazo, aquelas petições mais simplesinhas, elas não são consideradas como peça apta a contar como um dos 5 atos que você precisa. E, de acordo com previsão expressa, essas 5 causas precisam ser distintas. Amanda, posso fazer uma inicial e uma réplica? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Você tá prestando atenção? Tem que ser distinta, amado. Você pode fazer uma inicial e pode fazer uma réplica no mesmo processo, contanto que uma seja feita em um ano e a outra em outro ano. Mas eu não arriscaria. Pode assinar 5 em uma e 5 diferentes em outro ano? Então faça isso para se resguardar, para não ter dúvida. Pode ser cumprimento de sentença? Se eu tivesse que opinar, eu diria que poderia. Até porque o cumprimento de sentença tem um número distinto. Quando você entra com o cumprimento de sentença, ao processo é dado um número distinto. Mas, se a gente for olhar tecnicamente, o cumprimento de sentença é uma outra fase processual. Então, de novo, se puder não arriscar e fazer um outro processo, qualquer outro processo que seja, faça. Se você só tiver o cumprimento de sentença, não sabia, aí você tenta com o cumprimento de sentença, claro, você vai jogar com as cartas que você tem. A audiência de instrução conta? Conta. Parecer conta? Conta. Advogar em juizado conta? Conta. Não precisa de advogado, mas se o advogado entrar no processo, é advogado. Conta. Se advogar em causa própria conta? Conta. Até porque o próprio advogado ganha honorário se ele ganha, então não é menos advogado por causa disso. Audiência de instrução, como é que você vai comprovar? Você vai precisar de juntar o termo de audiência, claro que você vai precisar juntar a procuração para comprovar que você tinha poderes para exercer aquele munus naquele processo. Então, a forma de comprovação é um outro tópico que a gente não vai abarcar nesse vídeo, mas todos os atos que sejam privativos de bacharel em direito, eles contam sim para esses 5 atos que você precisa para comprovação. E muito importante, você não consegue assinar menos peças para contar o ano quebrado. Você trabalhou 2 anos e 6 meses como funcionário público e você precisa de mais 6 meses. Posso assinar 3 peças? Não pode. Você tem que assinar 5 peças. O ano não é contado quebrado. Eu tô em novembro, posso assinar uma peça e assinar as outras no ano que vem? Não, não assinou as 5 naquele ano, perdeu o ano. É assim que a gente conta e é assim que você tem que planejar contar para ter certeza que você não vai correr risco quando você precisar comprovar a sua atividade jurídica. Outra questão que surge às vezes é se você precisa assinar com o seu próprio token. Quando eu estava fazendo, eu fiz questão de assinar com o meu próprio token para não correr risco. Mas não há regra que determine isso. Você assinando junto com outros advogados na mesma petição, teoricamente conta como atividade jurídica, você não precisa assinar com o seu token, mas se puder, não custa também para não correr nenhum risco. E se por uma razão ou por outra você não pode advogar, você não tem OAB ou seu cargo público te impede de advogar, e você não esteja em um cargo, função e emprego público que seja privativo de bacharel em direito, ou que seu cargo, emprego ou função pública não exija preponderantemente conhecimentos jurídicos, a saída que você tem é atuar como conciliador judicial. A recomendação expressa das resoluções que eu comentei com vocês, do regramento legal que trata sobre o tema, prevê que você precisa atuar como conciliador no mínimo 16 horas mensais, no mínimo durante um ano. Então essa é a saída que você tem, 16 horas mensais, vamos combinar que não é nada, né? 16 horas é menos que você gasta na sua semana mexendo no seu WhatsApp, mexendo no seu Instagram, mexendo no seu YouTube. Então é isso, esses são os tópicos mais importantes que a gente teve, não me aprofundei muito nessa questão. Teve uma matéria que eu li uma vez que foi excelente para tirar essas dúvidas, foi acho que é Edson Venturelli, se não me engano. Ele já foi juiz, ele é membro do MP, se não me engano, posso estar falando besteira, mas ele sabe muito da matéria, sabe muito do tema. Porque a nossa função aqui é propagar conhecimento, mas a gente não é sabichão, a gente não sabe de tudo. É óbvio que a gente se inspira e se baseia em outros trabalhos, e o cara, ele é muito fera sobre isso. Quiserem se aprofundar mais, quiserem tirar mais dúvidas, comentem aqui embaixo, que tudo que eu puder responder, eu vou responder, mas eu acho legal a gente dar os créditos, porque realmente merece. Aquele artigo foi sensacional, aquele artigo que ele escreveu foi realmente muito bom, se vocês quiserem procurar. Acho que tá como a Bíblia dos 3 anos. Então é isso, meus queridos, até a próxima.